Povo de Deus, graça e paz, como prometi, estou voltando para gravar mais um vídeo, mais uma aula sobre o verso 10. Pegue sua Bíblia e vamos ler Apocalipse. Abra em Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Vamos ler o que diz o texto de Apocalipse, verso 10. Eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Se você tem acompanhado o nosso canal, se você viu o vídeo anterior, o primeiro vídeo sobre o verso 10, falei que no verso 10, dia do Senhor não quer dizer sábado ou domingo. Então, na minha opinião, João estava falando de... Quando se fala dia do Senhor, ele estava fazendo menção ao juízo, ao julgamento, ao acerto de contas, à volta do Senhor. Inclusive, citei 4 passagens, 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Hoje vou citar pelo menos mais 4 passagens. Abra agora a sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 13, verso 9. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Então é o que diz o profeta Isaías, capítulo 13, verso 9. Então acredito que você observou que o dia do Senhor está falando em Isaías sobre juízo, julgamento, justiça de Deus, sobre acerto de contas. A mesma coisa vai dizer o profeta Jeremias, falando do dia do Senhor. Abra a sua Bíblia agora, vamos para Jeremias, capítulo 46 e verso 10, que diz: Porque este é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para se vingar de seus adversários. Então, nestas 2 passagens que li com você, no Antigo Testamento, o dia do Senhor trata-se de juízo. Não está falando daquele dia separado, dedicado ao Senhor. No caso, era o sábado. Agora vamos para o Novo Testamento. Agora vamos para o Novo. No Novo Testamento, abra agora a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, versos 7 e 8, que diz o seguinte: de maneira que nenhum dom vos falte. Vou repetir. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor. Ou no dia, dependendo da versão que você tem, que você está lendo, ou no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no dia que o nosso Senhor voltar. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Para serdes irrepreensíveis, ele falando para a igreja, para serdes irrepreensíveis no dia que o Senhor voltar. Ou no dia do Senhor, ou no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa. Agora vamos para Filipenses, no capítulo 1, versos 6 e 10, que diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, ou até o dia do Senhor, para que proveis
aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia do Senhor, ou até o dia de Cristo, dependendo da versão que você tem, da tradução que você tem. Ora, Reginaldo, se a Bíblia é tão clara quando fala sobre o dia do Senhor, como juízo, como a volta do Senhor, no caso, tratando-se aqui do Novo Testamento, a volta do Senhor Jesus, e como consequência da volta, estabelecerá o juízo, julgará os homens, julgará as pessoas, os vivos, os mortos. Porque muitos acham que é o domingo, por algumas razões. Uma delas é o fato de Jesus ter ressuscitado no domingo. Agora vamos ler pelo menos aqui 3 passagens no Novo Testamento. Agora abra a sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, que foi escrito por volta do ano 63, depois de Cristo. E Lucas diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Agora vamos pular para Atos. Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 20 e o verso 7. Atos foi escrito por volta do ano 64 depois de Cristo. Também escrito por Lucas. E ele vai dizer o seguinte: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, ou seja, para a reunião, para o culto. Até aqui você tem observado que a expressão ou quando está fazendo menção ao domingo, ao dia da ressurreição, como querem os que defendem que João no Apocalipse estava falando do domingo, veja que ele diz: e no primeiro dia da semana, nos 2 versículos, nas 2 passagens que lemos. Vamos para outra passagem. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 2, que foi escrita também por volta do ano 56 depois de Cristo. E ele vai dizer o seguinte: no primeiro dia da semana, olha só, a mesma coisa. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, conforme as suas condições, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Então, acredito que ficou bem claro. Você percebeu que quando os escritores, os apóstolos e os escritores do Novo Testamento estão falando acerca do domingo, ou seja, fazendo menção ao domingo, o que eles dizem? No primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, e por aí vai. Sempre no primeiro dia da semana, nunca ao dia do Senhor. Nunca eles usam a expressão no dia do Senhor. Não, mas sempre no primeiro dia da semana. Pois bem, eu acredito que se João, no Apocalipse, estivesse fazendo menção ao domingo, ao dia do Senhor, quando ele fala dia do Senhor, se ele estivesse fazendo menção ao domingo, ele teria seguido a mesma ordem, a mesma linha de raciocínio dos outros apóstolos e dos outros escritores do Novo Testamento. Então eu acredito que ele teria dito o seguinte: no primeiro dia da semana eu fui arrebatado em espírito. Ou o contrário, eu fui arrebatado em espírito no primeiro dia da semana. Ele não teria usado ou falado no dia do Senhor. Por quê? Porque há um contexto histórico que eu não vou falar agora, certo?
preciso gravar outro vídeo, outra aula, para que eu possa mostrar, como prometi. Eu falei para você que ia detalhar, mostrar claramente, para que não fique dúvida. Pois bem, saindo agora da Bíblia, nós temos um documento muito antigo, um dos primeiros documentos da igreja, escrito por volta do ano 74, ainda no primeiro século, lógico, né? E no final, que trata-se da Carta de Barnabé, chamada Carta de Barnabé. E no final do capítulo 15, veja o que diz. Celebramos como festa alegre o 8º dia, ou seja, está falando do domingo, né? O 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar, subiu aos céus. Mas observe que não diz dia do Senhor, ainda por volta do ano 74. Mas ele diz, celebramos como festa alegre o 8º dia, né? No qual Jesus ressuscitou. Por aí vai, como já li. Acredito que está claro e vou ficando por aqui. Mas na próxima aula vamos concluir o verso 10 para avançarmos. Aí vou falar um pouco do contexto histórico. Aí fecharemos o verso 10, certo? Então, bons estudos. Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. E até o nosso próximo encontro. Graça e paz.